Boa noite, queridos. Então vamos dar sequência aqui. Semana passada a gente não teve, né? Porque teve o Mateus aqui trazendo algumas informações. E hoje nós vamos dar sequência naquilo que nós temos trabalhado a respeito da pneumatologia, né? Trabalhamos aqui a respeito de algumas características, de alguns assuntos abordados. Falamos da personalidade do Espírito Santo, falamos da divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo no ministério de Jesus, a obra do Espírito Santo nos crentes, e estamos aqui trabalhando, já faz algum tempinho, sobre talvez a parte mais polêmica, que são os dons do Espírito Santo, né? Depois falaremos de algumas figuras associadas ao Espírito Santo e alguns venenos. Essa tem sido a temática, né, desse manualzinho aqui de doutrinas fundamentais que a gente tem seguido. Embora não sejamos sempre literais completamente nesse manual do pastor Marcos Granconato, ele é um norteador que nós temos seguido, certo? Então, hoje vamos dar sequência aqui no que nós falamos a respeito das listas de dons encontrados no Novo Testamento. Já falamos que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo com o objetivo de edificação da igreja. Então, falamos a respeito disso na semana retrasada, que existiram dons temporários e dons permanentes, vocês lembram? A ideia dos dons temporários, elas tinham um objetivo específico que depois de um tempo não são mais necessários. Mas para falar aqui a respeito disso, é importante a gente ver pelo menos essas listas de dons que são encontradas nestas 3 cartas. Aqui em 1 Coríntios tem, numa outra parte do capítulo 12, também um pouquinho disso, mas basicamente aonde nós vamos trabalhar são essas três partes das Escrituras. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 12, dos versos de 6 a 8. Você vai perceber aí que ele vai falar a respeito de vários dons, e ele começa o verso 6 falando de onde vêm os dons. Isso a gente já ficou bem esclarecido, mas é importante você sempre ler no contexto imediato para a gente não fazer nenhum tipo de entendimento equivocado, certo? Então olha o que diz o verso 6 ali. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Então os dons vêm pela graça de Deus com o objetivo que Deus quer. Certo? E aí ele diz, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Quer ver na versão da NAA, que é a versão que nós temos lido nos domingos? Ele diz assim, temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O que fica claro aqui, nesses dons, são dados por Deus, e você percebe que sempre tem um complemento, percebeu? Para cada dom, ele fala um complemento. A ideia de que você exerça esse dom com o máximo que você puder. Não é porque é um dom dado por Deus que nós que nós não participamos disso no sentido do exercício do dom. Então você percebe que ele vai falando a respeito de cada coisa e ele diz, por exemplo, no verso 8, ao que exorta com dedicação. Você percebe que ele vai dando ênfase em cada um desses dons. E esses dons alistados aqui na carta de Romanos, nós vamos falar de um por um aqui, na medida que nós formos caminhando. E o primeiro que aparece aí no verso 6 é o quê? Qual que é o que aparece? Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí ele diz o que aí? Profecia. Dessa lista
talvez o dom de profecia seja o mais mal entendido ou o mais discutido nos nossos dias. Por quê? Nós vamos ler essa definição, mas antes é importante você saber o seguinte: os maiores problemas a respeito da Bíblia são porque as pessoas não usam a própria Bíblia para entender. Então, quando você pensa em profecia, se você é parecido comigo, a única coisa que deve vir à sua mente é adivinhar o futuro. Não é geralmente isso que se pensa? Mas isso não necessariamente faz parte de todo esse dom que tinha, né? Existia sim uma parte de predição do futuro, mas não era apenas isso. Então a ideia de profecia basicamente era uma revelação direta de Deus. Deus tinha os canais de revelação que faziam profecia ou entregavam profecias. Esses canais de revelação eram os profetas. Ou no Novo Testamento nós vamos ver que muitos dos profetas são substituídos pelos apóstolos. Então a ideia é que esses canais de revelação, eles fizeram escritura. Eles trouxeram informação que ficou registrada. Então no Antigo Testamento você vai ver que existia ensino, correção e juízo. Então, no Antigo Testamento, a ideia de que profecia era só falar sobre o futuro é um equívoco enorme. Até podemos ver que a ideia do futuro, da predição do futuro, ela sempre estava associada com um chamado ao arrependimento, ou se não, teria a consequência. Era essa a ideia. Ouve Israel, teu Deus é o único Deus. Se você não seguir os caminhos do Senhor, virá julgamento. No Novo Testamento, as revelações proféticas, elas eram predominantemente doutrinárias, traziam ensino. Então você vai ver que no Novo Testamento existe uma progressão na forma disso. Então a predição do futuro não era a forma predominante. Então a profecia sempre dizer sobre o futuro, não. Certo? É importante que você saiba isso. No Novo Testamento especificamente, a profecia sempre estava vinculada a uma informação doutrinária. Certo? E a função dos profetas aqui era estabelecer o quê? Bases doutrinárias, bases de ensino, bases de comportamento, como aquelas pessoas deveriam se comportar, e também no Novo Testamento nós vamos ver na organização da igreja. É isso que nós vemos em Efésios capítulo 2, 20. Uma vez que essa base foi estabelecida no Novo Testamento, assim como a construção de um prédio ou de uma casa, só precisa de um alicerce. Então você percebe que uma vez que a base está concluída, não é mais necessário que continue o quê? A base. Você constrói em cima. Certo? Então, a ideia é exatamente essa. Uma vez que essa base foi concluída, os profetas eles deixam de existir no caráter bíblico no final do século I. Por quê? Porque os apóstolos deixaram de existir também. Os apóstolos, no sentido técnico, no sentido de ofício, foram só os 12, e depois mais o apóstolo Paulo que substituiu Judas. No sentido da palavra, da semântica da palavra, apóstolo é enviado. Então, se você quisesse usar o termo, você é um apóstolo de Deus, para dizer que você é um proclamador, eu não teria problema. Mas, infelizmente, nós temos grandes problemas com esse tipo de fala nos dias de hoje, não é verdade? E a gente acaba evitando, tá bom? Então, mais uma coisa importante aqui, que é legal de saber, é que a palavra grega para profecia no Novo Testamento, ou profetizar, ela tem a ideia, sabe de quê? De tornar conhecida a vontade divina. Então, nós sabemos que no Novo Testamento, os apóstolos, eles esclareceram coisas que o Antigo Testamento não esclarecia, a respeito de quem Jesus era e a respeito do que Jesus havia vindo fazer. Então, no Novo Testamento, você vê que os apóstolos, eles esclarecem isso, e você vê que a partir desse conceito, você não é obrigado a sempre encaixar, principalmente no Novo Testamento, a ideia de profecia com predição do futuro. Não quer dizer que nas mensagens apostólicas, nós temos Apocalipse, não tenham predições de futuro.
Mas é importante você saber que essa não era a característica predominante da profecia, certo? A ideia da profecia era revelar vontade de Deus. Uma vez que a vontade de Deus foi revelada e concluída naquilo que Deus quer que nós saibamos, a função ou o caráter de profeta não é mais necessário. Entendeu o raciocínio lógico? Mas hoje não poderíamos ter profetas? Se você pensar assim, talvez você não dê o desdobramento lógico para isso, mas o desdobramento lógico é o seguinte: então, se existem profetas hoje em dia, ainda é possível haver o quê? Nova escritura, mais revelação. Porque essa era a tarefa do profeta, trazer revelação. Então você percebe como isso não se encaixa na própria descrição bíblica, né? A Bíblia diz claramente que finalizou, certo? Entendido? Então, é lógico que aqui nós não exaurimos o assunto. Eu não pego aqui com vocês todas as vezes que os profetas no Antigo Testamento falam, eu não pego aqui todas as vezes que os profetas do Novo Testamento ou os apóstolos falam, mas a ideia é que você entenda o geral. 2 livros muito bons da editora Fiel a respeito disto, do pastor Augusto Nicodemos, um é Profecia e o outro é Apóstolos. São temas que ele vai, aí sim, são livros de umas 400 páginas e ele vai exaurir o assunto. Então, até uma das frases famosas de Augusto Nicodemos, que às vezes causa um pouco de indignação no meio evangélico, é: apóstolo bom é apóstolo morto, né? Então, você quer escutar ainda os apóstolos e os profetas falando? Leia a Bíblia. Simples assim. Certo? Primeiro dom aí dessa lista na carta de Romanos. Depois, nós vemos aqui, logo abaixo, que ele diz: se você tiver o dom de servir. E você percebe que na NAA, você viu o que ele falou lá quando eu li na outra versão? O que diz lá na NAA? Se é ministério. Serviço e ministério são a mesma coisa. A ideia de serviço, ela tem no seu centro a ideia de ministério. Então, quando nós falamos em ministérios na igreja, sempre associe com serviço. Ministério pastoral, serviço pastoral. Certo? Então, você vai ver, inclusive, que a palavra diaconian, que é a palavrinha para serviço, ela tem a mesma raiz para diáconos, que é a ideia de servo, a ideia de servidor. Então, aqui o serviço, ele diz, de um modo geral, algum tipo de serviço, algum tipo de ministério, algum tipo de serviço feito na igreja com o objetivo de edificação de uns aos outros e de benefício do próximo. Então, a ideia aqui é que existem, inclusive, trabalhos que são considerados inferiores por nós e que muitas vezes são feitos assim de maneira equivocada. Quer ver alguns ministérios que são considerados inferiores? Às vezes consciente, às vezes inconsciente, às vezes não querendo chamar de inferior, mas considerando na prática, o ministério de limpeza. Ele não é inferior. O ministério que nós temos, o serviço da cantina. E um serviço que muitas vezes, e foi instituído aqui na Assembleia de nós organizarmos melhor, que é um dos que talvez seja o mais mal visto, que é qual? Receber pessoas na porta. Por quê? Porque pode parecer que isso é algo muito simples. Mas o ponto que você percebe que o apóstolo Paulo vai ensinar é que isso é um dom. E pessoas que exercem essas coisas com muita qualidade, dedicação, é porque elas fazem por Deus. Você percebe no verso 7 que ele diz assim: se tem o dom de servir, sirva de qualquer jeito. Não é isso que o texto diz. Ele diz: se tem o dom de servir, olha que interessante. Então você recebe um dom do Espírito Santo para edificação da igreja. Mas aqui talvez seja aquele tipo de ensinamento sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, né? Então, você recebe o dom, mas você exercita ele. Então, a ideia, aos calvinistas, eles falam muito em soberania de Deus e pouca
obra humana. Você percebe que nós lidamos com o texto bíblico. O texto bíblico diz, se você serve com vontade, é um dom do Espírito. Mas faça isso com dedicação. Não de qualquer jeito. Então, se você vem limpar a igreja quando é seu dia, não finja passando pó para debaixo do tapete. Faça com dedicação. Porque muitas vezes nós somos enganosamente equivocados de que esse tipo de coisa que não tem um pedestal aqui na frente, um palanque, ele não é válido. Mas aí nós nos esquecemos para quem nós estamos servindo. Então, depois ele vai continuar dizendo, verso 7, se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Então nós vemos aqui o dom de ensino. Então você percebe que, embora todos os crentes sejam chamados a aprender das Escrituras, todos nós devemos estar prontos para explicar a razão da nossa fé, conforme a carta de Pedro. Todos nós. Ah, mas eu não tenho dom de ensino, então não vou nem estudar. Não é isso. Agora, é verdade que existem pessoas que são levantadas por Deus para isso. Então isso consiste, o ensino, na capacidade de transmitir a verdade de Deus com autoridade e clareza. Que tipo de autoridade é essa? Autoridade do próprio que está ensinando? Não. A autoridade que está na Bíblia e é transmitida. Então lembram da ideia que eu trouxe aqui do embaixador de Cristo, quando eu falei para o irmão Mateus? O embaixador ele tem autoridade porque ele está debaixo da soberania do seu governante. Então é assim que aquele que ensina deve ter. Ele deve ter essa autoridade porque ele recebeu de Deus a partir do que a Bíblia ensina. Não é uma autoridade desprovida de escritura. Ela está vinculada, certo? E olha que interessante, qual é o objetivo? Sempre promover edificação e amadurecimento. Então a tarefa do ensino não é você sempre escutar e não aprender nada. É que você escute, coloque em prática e amadureça. Então, se nós pudéssemos falar, a ideia da igreja é terminar com o projeto Tamar. Sabe o que é o projeto Tamar? É o projeto das tartarugas. O projeto das tartarugas espirituais. A igreja serve para tentar colocar fim. Então, se você já está na igreja há 3, 4, 5, 10 anos e continua ainda precisando de alimento, leitinho, tem algo errado aí. Ou aquele que está ensinando não está fazendo da maneira que Deus ordena, com clareza, ou talvez você tenha que parar e pensar um pouco se você tem procurado se alimentar. Então, ensino. Depois disso, nós vamos ver aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele vai falar, se for ensino, se for mestre, ensine bem. Aí depois no verso 8, se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Olha que interessante, essa palavrinha encorajar, ela também é encontrada por exortação. Já escutou essa palavra? Precisamos exortar o irmão, você nunca escutou? Só que às vezes, quando a gente pensa em exortar, a gente só leva para o lado negativo, para o lado de uma correção. E é bem-vindo, a exortação tem essa ideia, mas ela também traz em seu escopo a ideia de consolo, a ideia de ânimo, a ideia de encorajamento. Isso é importante. Isso é importante. Deus levanta pessoas assim porque os dias são maus ou não? São. Os nossos dias são fáceis ou são difíceis? Difíceis. O lado de cada eternidade é um mar de rosas ou mais parece uma arena de batalha? Mais parece uma arena de batalha. Então Deus providencia pessoas assim para que o seu povo não fique à mercê apenas do mal desse mundo. Pessoas que são capazes, por meio daquilo que a Bíblia ensina, de animar, de encorajar e inclusive corrigir com vias a edificação e o amadurecimento. Agora, é verdade que nós, como bons pecadores que somos, nós gostamos do encorajamento e gostamos do consolo, mas muitas vezes nós não gostamos da
correção. E, queridos, não tem como separar no pacote cristão do amor isso. Se eu, como pai dos meus filhos, os consolo e os animo, eu também devo, sempre que preciso, corrigi-los. Por quê? Porque é assim que o amor faz. O amor que não corrige é bajulação. O amor que não tem a vontade de trazer para a luz, ele no fim das contas não é amor. Então, isso fica evidente em pessoas que sempre estão encorajando uns aos outros, né? Você percebe pessoas que você diz assim, olha, essa pessoa sempre está pensando a partir da Bíblia. Ela tem uma cosmovisão bíblica. Até mesmo no sofrimento, ela consegue enxergar a mão bondosa de Deus. Aí muitas vezes, em meio ao sofrimento, você diz assim, cadê Deus? Né? Não é isso que Jó fez por longos capítulos? Porque isso acontece. E às vezes é aquilo que o salmista diz das palavras jogadas ao vento. Existem muitas vezes crentes genuínos que por causa do sofrimento, da angústia e da tribulação, eles falam palavras ao vento. O que são palavras ao vento? São palavras que esquecem quem Deus é. Mas isso não deve durar muito tempo, porque ou o Senhor virá e irá corrigi-los, ou o Senhor usará pessoas para isso. Certo? Mas é muito importante saber, existem pessoas que têm esse dom. Eu conheço uma pessoa bem próxima de mim que eu tenho certeza que ela tem essa capacitação aqui. Inclusive, ela vive bastante comigo. Vamos para o próximo? Então, depois disso, ele diz assim, verso 8: se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se o dom for de contribuir, olha só que interessante, contribuição é um dom. Talvez aqui nós tenhamos que ter cuidado, né? As pessoas vão dizer assim, sabe, pastor, sabe por que eu não tenho dado na igreja nada? Porque eu não sinto que eu tenho esse dom. Não leve para esse lado. É verdade que existem pessoas que vão ser, você vai perceber que elas têm mais liberalidade com algumas coisas. Mas note que até aqui, com exceção do dom de profecia, todos esses dons, eles se encontram também na forma, sabe de quê? De mandamento. A Bíblia nos dá um mandamento a todas essas coisas. Interessante isso, né? Então a ideia é que nenhum desses dons, você deve dizer assim, eu não me preocupo muito com essas coisas, porque eu sinto que eu não tenho esse chamado, esse dom. Não é isso. Então, quando falamos aqui em contribuição, a ideia aqui que diz, dê com generosidade. Você percebeu o complemento? Então, não é, eu já contei essa piadinha, ela já está batida, né? Mas vou contar de novo que faz sentido. É a ideia daquele menininho que ganhou 2 moedinhas da avó, uma era para dar o dízimo na igreja e o outro era para comprar chiclete. Aí ele vai correndo no bar, comprar o chiclete, tropeça e cai no bueiro uma das moedas dele e diz assim, poxa, bem a moedinha do dízimo. Então não é assim que deve acontecer entre nós. Então a referência aqui é uma disposição constante de ajudar. Sabe quando a pessoa está sempre procurando uma oportunidade de ajudar? E essa pessoa que procura constantemente essa oportunidade de ajudar, ela faz isso com desprendimento. E olha o perigo aqui. O perigo, olha como são as coisas nesse lado de cada eternidade. Mesmo dons espirituais dados por Deus podem muitas vezes ser obscurecidos pelo nosso pecado. Então o cuidado que você deve ter é que talvez você tenha esse desprendimento. Talvez você sinta cada vez mais desejo de ajudar, tanto financeiramente, quanto fisicamente ajudando as pessoas, quanto consolando, quanto dedicando tempo. Meu irmão, você está precisando de conversar? Vou dedicar um tempo a você. E nada mais precioso do que tempo, né? Tanto que tem um ditado que diz que tempo é dinheiro. Então você percebe, aí se a pessoa contribui financeiramente ainda com tempo, é dom mesmo. Mas olha o que é o perigo. Que ao fazer essas coisas, nós estejamos sempre procurando os holofotes. Pastor Fernando, sabe de uma coisa? O quê? Eu mandei vir 10 Bíblias aqui, com letras grandes, para que eu possa dar na igreja. Talvez isso não tenha nenhum tipo de conotação
de querer se mostrar, mas existe o perigo disso vir a acontecer. Porque nós gostamos de elogio. E eu não estou condenando os elogios. Sempre que você puder, elogie uns aos outros. Isso faz parte da exortação. Mas lembre-se que Jesus deixou muito claro que ao dar esmolas, ele fez uma analogia dizendo que uma mão não deve enxergar o que a outra faz. Então, quando nós fizemos algum ato de generosidade, de caridade, de bondade, deixe que Deus está vendo tudo e é Ele quem realmente tem que ver. Então, esse é um exercício vigilante. Por quê? Porque, irmãos, nós gostamos de elogios. Nós gostamos de ter o nosso nome destacado. E esse é um perigo, por quê? Porque talvez isso possa começar a ser a motivação da contribuição. Percebe? Você percebe como nós somos tão bons a ponto de pegar dons de Deus e transformar em pecado? Olha que loucura isso. Então, esse é o outro dom. Depois ele vai falar também a respeito aqui de liderança. Acho que eu deixei fora aqui. Deixei fora. Mas tem também o dom de liderança aqui. Que basicamente vai ser a ideia de você administrar ou conseguir organizar uma congregação, no caso aqui falando da igreja, de uma maneira a ela ser ministrada de uma forma que a Bíblia ensina. Então vocês percebem que a nossa igreja ela é congregacional, a congregação decide, mas ela tem uma estrutura bíblica, pastores e diáconos. Você percebe que nós não fazemos aqui a ideia do pastor, ele dá as ordens. Isso chama-se episcopal. Existem igrejas assim. Existem igrejas assim, inclusive no meio evangélico. Existem. Então é importante que você saiba que esse talvez seja um perigo. Por quê? Porque uma liderança que não administra os recursos com a ideia de edificação do reino, ela pode muito facilmente cair no mesmo que você viu domingo passado de Ananias e Safira, ter uma mente dividida. Ter uma mente dividida. Por que isso é perigoso? Porque muitas vezes líderes são capazes de manipular pessoas com os objetivos próprios. Então você vai perceber na lista de 1 Timóteo e Tito, que ele fala de não ter um desejo de ganância por dinheiro, um desejo torpe. A ideia de que você utiliza cargos de liderança para alcançar os fins que o seu coração pecador deseja. Isso é um perigo. Temos que ter cuidado com isso. Certo? Então, queridos, hoje eu vou parar por aqui nessa lista e semana que vem a gente continua ou termina essas duas. Falo mais propriamente da liderança de novo. E também falo da misericórdia, que também é listada aqui na carta de Paulo aos Romanos como um dom. Certo? Deixa eu falar aqui algumas conclusões finais, e aí se tiver alguma pergunta a gente trabalha. Então note que entre esses dons que nós falamos aqui, somente o de profecia não existe mais. Então, isso, se você levar a ideia de um profeta, alguém que tem revelação nova. Existe um sentido também da palavra, de falar a palavra de Deus. Então, se você quisesse dizer que o pastor Fernando é um profeta, eu não teria problema se isso estivesse esclarecido, que ele está trazendo revelação de Deus bíblica com clareza e autoridade. Mas, como tudo a gente consegue transformar, eu diria assim, cuidado, chame de pastor que é melhor, né? Para não ter esse problema de ter que explicar. Então, sendo assim, nós não temos nenhum indício ou razão para afirmar que os outros dons também deixaram de existir. Certo? E aqui eu falei isso já a respeito disso, mas é importante você lembrar. Então, embora os dons sejam por graça do Espírito de Deus, todos esses dons devem ser procurados pelos crentes. Como que nós procuramos esses dons? Exercendo todas essas características que nós vimos. Existem pessoas, e eu diria que essa é uma área muito importante, que eles se sentem chamados a ensinar. Isso não quer dizer que eles vão chegar e vão sair ensinando. Você percebe que esse é um tipo de ministério
que está debaixo do crivo do pastor, porque o pastor é o responsável pela congregação. Então esse não é um tipo de cargo na igreja que o cara vai chegar e vai sair pregando. Ah, eu gostaria. Não. Mas, por exemplo, você percebe como nós damos ênfase no valor do ensino aos pequenos. Então, enquanto outras igrejas trazem a ideia de que o culto infantil é um entretenimento para o adulto ver, nós não cremos que a Bíblia ensina assim. Nós cremos que desde o mais infante, do pequeninho, até o mais idoso, ele precisa da mesma mensagem de salvação. E o ministério infantil precisa de pessoas capazes com ensino. Seja para aqueles da primeira faixa etária, seja para aqueles que estão na transição de jovens. Então, se você se sente chamado a isso, não afunde o seu talento. Não esconda ele. Não pegue esse dom e enterre. Vá até o pastor, fale comigo, para que nós possamos usar isso. Outros dons, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Você percebe que existe espaço para tudo isso. E não só existe espaço, existe necessidade. Deus dá esses dons porque a igreja precisa deles. A edificação é necessária, por quê? Por causa de Deus? Não, por causa do corpo. Não é Deus que é carente de nós, é nós que somos carentes dele. Certo, queridos? Então, semana que vem, nós finalizamos aqui com esse último ponto aqui de misericórdia e vamos entrar na de 1 aos Coríntios, que daí vai ser um pouco mais demorado, né? Porque aquela lista de Coríntios tem vários dos dons que nós falamos na quarta-feira retrasada, né? Que são os dons temporários, com um objetivo específico e que não acontecem mais nos nossos dias. Por quê? Propósito. Ah, mas Deus não pode? Pode. Nós não colocamos Deus numa caixinha, mas é importante também saber que não é porque Deus pode que Ele fará. Ele tem propósitos. E nós vemos no plano de revelação, nós vemos as definições do progresso, né, na revelação. Você percebe que no Antigo Testamento, e até um pouco do Novo, quando a Escritura não era completa, Deus falava muitas vezes por meio de sonhos. Aí você vai lá na carta aos Hebreus capítulo 1 e vai falar que a revelação, o ápice da revelação é o Senhor Jesus Cristo. A informação sobre Ele. E aí você não precisa mais daqueles métodos antigos. Por quê? Porque você começa a ter informação com mais luz. Certo, queridos? Alguma pergunta? Vai lá, Marcelo. Certo. Ótima pergunta, né? Então, é importante lembrar que como a ideia é Espírito Santo, é dado em primeiro lugar para a igreja. Mas, por exemplo, quando você tem a convicção de quem você é em Jesus, você vai fazer o melhor no seu trabalho. Você é ordenado a isso, né? Se dedicar. E aí seu chefe não é crente. Ele vai ser abençoado pelo seu trabalho dedicado ou não? Vai. Você tem o objetivo de glorificar a Deus. Mas as pessoas ao seu redor, elas sempre serão abençoadas. Por quê? Porque como crentes nós somos chamados a ser luz, né? Então o texto bíblico diz, sirva ao Senhor como se fosse ao seu Senhor. Né? Então 1 de Pedro fala bastante sobre isso. Paulo depois vai falar aqui no capítulo 13 de Romanos. Então eu diria que sim, mas eu diria que principalmente o objetivo é a edificação do corpo. Então olha que interessante isso. Então isso nos levaria a uma conclusão de que nós deveríamos valorizar mais os irmãos em Cristo do que os irmãos de sangue. Pesado isso, né? Nós fazemos isso na prática? Nem sempre. Por quê? Porque às vezes a gente não tem clareza a respeito disso. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, mas no céu você vai estar com crentes. Descrentes não estarão lá. Então, se o seu irmão de sangue é descrente, ele não estará.
Né? Ah, mas então fica parado? Não, ora e faça tudo que você pode. Mas parte do princípio de dar valor ao que é mais importante. E esse é um exercício que a gente tem que desenvolver, é a ideia de maturidade, né? Então, inclusive, domingo, Paulo faz alguns contrastes sobre isso, Marcelo, e ele fala da ideia de antes nós usávamos nossos membros para o pecado. Não deveria nem ser cogitado algo inferior do que você fazia quando era descrente, agora para Deus. Então, quando tu era descrente, tu não tinha canseira para sair na balada de noite, tinha? Mas hoje em dia o pessoal tem canseira para vir na quarta de noite. Ai, pois trabalhei muito, fiquei... Então você começa a botar na balança o tipo de serviço que você doava ao pecado e o serviço que você doa a Deus, né? Mas isso é papo para domingo. Tá bom? Alguma outra pergunta? Então oremos. Feche seus olhos mais uma vez. Pai santo, bondoso, bendito, graças te damos, porque o Senhor nos resgatou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz, por meio do amor de Cristo, por meio da salvação que só há em Cristo. Então nos ajuda a cada vez mais termos a nossa mente organizada a respeito da Tua palavra. Ajuda-nos contra a preguiça espiritual. Ajuda-nos contra, muitas vezes, informações bíblicas que vêm ao nosso encontro e confrontam diretamente aquilo que nós tínhamos certeza que era o certo. Ajuda-nos, Pai, porque se o Senhor não nos ajudar e nos der humildade, nós sempre ficaremos com a nossa própria opinião ao invés da Tua palavra. Mas o nosso desejo é sermos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. E isso, Pai, só é possível por meio da Tua ajuda, do Teu Santo Espírito, habitando em nós e nos ajudando dia a dia a caminhar em fé. Nos livra do mal, nos ajuda a sermos sal e luz nesse mundo em trevas e que as nossas vidas sejam uma expressão de louvor a Ti. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.